Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá pegando, né? Nós estamos atravessando aí um período de pandemia e os nossos filhos estão tendo aulas em casa. Algumas têm aulas online, outras as professoras mandam apostilas, como é o caso nosso aqui em casa. E tudo isso gera um nó muito grande na nossa cabeça, porque muitas vezes nós não sabemos exatamente o que fazer, como ajudar as crianças, como fazer com que elas se concentrem. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas baseadas nas minhas experiências aqui em casa com as minhas crianças, sobre como tem sido e o que a gente pode fazer para ajudar eles a se concentrarem, a prestarem atenção na professora, a fazerem as atividades com capricho. Então vamos lá que eu quero te ajudar e é claro, eu quero também receber a sua ajuda. Então, se você tem uma dica para mim, já vai deixando aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. Vamos à nossa primeira dica. A nossa primeira dica é separar um lugar certo. Um ambiente tranquilo, com uma boa iluminação, sem barulho, sem distrações, onde a criança entenda que ela está ali só mesmo para estudar. Você pode escolher um lugar da sua casa mesmo, pode ser na mesa da cozinha, na mesa da área, mas a escolha pode ser na sala, até mesmo no quarto. Mas que seja o lugar onde tenha o mínimo de barulho possível, onde não tenha brinquedos espalhados para todo lado, celular, televisão, porque a criança precisa entender que aquele momento é o momento de estudar e de nada mais. Se você deixar brinquedo por perto, ela vai querer olhar, ela vai querer brincar e aí ela acaba se distraindo mesmo. Então prepara o ambiente, sempre separe um ambiente que vai ser o ideal para ele. A segunda dica é para você ter uma rotina. Você marcar com a criança todos os dias o mesmo lugar, como a gente viu no item anterior, e o mesmo horário para realizar atividades. Eu sei que é um pouco difícil porque tem algumas pessoas que estão trabalhando, tem algumas escolas que têm o horário marcado para ter a aula online, mas se você conseguir, mantenha esse ritmo. Chama a criança e propõe para ela todos os dias às 13 horas, todos os dias às 10 da manhã, todos os dias às 17 horas, nós vamos sentar e realizar as tarefas. E aí ela já vai ter na mente dela que todos os dias ela tem que reservar aquele horário para isso. Outra dica bem legal é você preparar a criança, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para ir realizar as atividades. Mas como assim? Você prepara a criança psicologicamente conversando com ela, explicando para ela que todos os dias há um determinado horário, um determinado local e que vocês têm que fazer aquelas atividades. Se você ainda não conversou com ela sobre o que está acontecendo, por que ela está tendo aulas em casa, senta e tenha uma conversa séria com ela, uma conversa franca, explica para ela direitinho tudo o que está acontecendo, o porquê que tem essa necessidade de estudar em casa e principalmente o porquê que ela não pode parar de estudar. E aí você vai preparando a mente dela para ela entender que aquilo realmente é importante para a vida dela. E você explica que vocês têm que sentar e fazer as atividades e que ela precisa prestar atenção no professor. Não é nada demais, é uma conversa bem simples, mas também bem franca para a criança entender que ela tem aquele compromisso. Fisicamente, você vai preparar ela fazendo como de hábito você fazia para ela ir para a escola, arrumando o corpinho dela. Antes de começar as atividades, chama a criança, dá banho, penteia o cabelo, troca de roupa. Se você achar bacana, você pode até colocar o uniforme nela, como se realmente ela estivesse indo para a escola. Isso ajuda a criança a ter um incentivo a mais, uma motivação a mais para ir, porque ela entende que realmente é como se ela estivesse indo para a escola. Então você pode preparar tanto a mente dela quanto o corpinho dela para ela estar indo para a escola. Ela vai sentir como se fosse a mesma rotina de antigamente, só que num lugar diferente, com pessoas diferentes. Outra dica: separa o material da criança, leva para a mesa somente o que ela vai estudar, nem mais e nem menos. Não leve material demais que ela não vai usar e que vai ocupar o espaço dela e que pode também acabar distraindo ela. Mas também não leve material de menos para você ficar precisando toda hora se levantar para buscar. Ah, esquecemos a borracha. Ah, esquecemos a régua. Ah, esquecemos o livro tal.
Não. Olha lá no cronograma dela, na atividade que ela vai ter naquele dia, separa, chama ela para te ajudar, separa todo o material e traz para a mesa somente aquilo e tudo aquilo que é necessário para aquela aula. Evita de vocês se distraírem, evita de ficar ter que levantando toda hora, evita de ter que tirar a concentração da criança, porque ela está ali concentrada, de repente você levanta para ir buscar um livro. Ela sai totalmente da concentração, depois você vai ter muito mais trabalho para fazer ela voltar. Então é melhor que você traga tudo de uma vez e deixa ali bem assim, bem à vista, bem às mãos, porque vocês vão fazer das atividades sem ter interrupções. Outra dica é criar um elo entre o professor e aluno. Eu não sei qual é a sua realidade, mas aqui em casa, por exemplo, nós temos contato com os professores através do WhatsApp. Então sempre eu incentivo as crianças a enviarem áudios, mensagens de bom dia, de boa tarde, ou perguntando uma dúvida que ela teve a respeito de alguma atividade, ou simplesmente falando algo que ela deseja falar para o professor. Isso é importante porque a criança mantém um diálogo com o professor, aqui os professores respondem muito bem, então elas mantêm esse diálogo, tem a voz do professor sempre presente na lembrança dela e ela continua tendo a mesma ligação que ela tinha na escola. Apesar de não estarem se vendo e de não poderem se tocar, mas ela sente a proximidade do professor, o interesse do professor em ajudá-la. E isso faz com que ela consiga se motivar mais a realizar as atividades cada vez com mais capricho, com mais segurança, e isso ajuda muito no desenvolvimento delas. Uma coisa que eu sempre faço é colocar as crianças para ler alguma das atividades e eu envio a leitura para o professor estar analisando e o professor traz uma resposta para ela dizendo: olha que legal, tá muito bom, olha, tal coisa precisa melhorar. Então isso mantém um elo de ligação entre professor e aluno e é muito bom para o desenvolvimento do aluno. Uma coisa que não pode acontecer é nós deixarmos as nossas crianças fazendo as atividades sozinhas. Deixa elas lá e se vira e pronto. Não. As nossas crianças precisam de supervisão, elas precisam que a gente esteja ali ao lado delas, ajudando, tirando dúvida ou criando essa comunicação entre ela e o professor, mas a gente precisa estar presente, participando de todo o processo, de todos os momentos, ainda que você não possa estar com a criança no momento que ela está fazendo a tarefa, talvez por causa do seu trabalho ou de algum outro motivo muito sério. Procure sempre estar perguntando para ela: você conseguiu fazer a tarefa? E você teve dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Procure participar ao máximo desse momento, porque isso vai ser importante para a criança. E por último, a nossa última dica é: vá além. Não fique preso somente nas atividades. Se você tem tempo, tem disposição e tem recursos, procure outros materiais, inclusive no Google tem vários materiais que você possa estar ajudando a sua criança, desenvolvendo novas atividades com ela para complementar. Se ele já recebe apostilas da escola, se ele está recebendo vídeos online para assistir e você acha que isso não está sendo suficiente, que ele não está conseguindo acompanhar muito bem, que ele está tendo dificuldades, procure outras atividades, procure um vídeo que fale daquele assunto de uma forma mais divertida, procure uma brincadeira que você possa incluir o assunto, uma dinâmica na qual você possa trabalhar com ele aquele assunto, procure estar conversando com ele a respeito daquilo, procure novas apostilas, novas atividades, coisas que vão agregar ao conhecimento dele, que vão fazer o assunto dele se tornar mais leve, mais tranquilo, onde ele vai se sentir mais seguro para aprender, ao mesmo tempo que se sente mais à vontade. Tá aí algumas dicas para te ajudar com as aulas online do seu filho. Eu espero que você tenha gostado e se você tem alguma dica para mim, deixa aí nos comentários que eu quero saber também. Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com as mamães que estão aí desesperadas e não sabem o que fazer. Eu quero muito poder ajudar essas pessoas e desde já eu quero te agradecer pela sua companhia, por você estar comigo, por me assistir. Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo.